assim mesmo, ele enfrentou esses judaizantes e escreveu essa carta para defender o Evangelho, para defender a liberdade cristã, para não voltar ao judaísmo, aquela lei que Deus tinha estabelecido lá no Monte Sinai. Lá no Monte Sinai. Então, a gente vê aqui que ele vai fazer o fechamento e no final ele vai dizer que ele realmente carrega as marcas de Jesus. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi chamado assim, fora daquele grupo realmente de apóstolos. Ele foi separado por Deus desde o ventre para ser realmente aquele homem que Deus ia precisar dele. Um homem que ele tinha conhecimento carnal, ele vinha da linhagem judaica, mas que ele era um homem zeloso. Aí Deus disse, esse aqui é que vai realmente estabelecer isso. E nós vimos aqui que no livro de Atos, os primeiros 4, 5 capítulos está falando ali dos irmãos de Pedro, de João, mas o restante do livro, no capítulo 9 em diante, falando sobre Paulo. E nós vimos lá as viagens que ele faz, onde ele estabeleceu, né, Igreja do Senhor, e ele sendo um missionário, a missão, como ele recebeu de Deus, ele não ficava muito tempo numa cidade. Ele não ficava muito tempo. Então, o verdadeiro missionário, ele não fica morando, se estabelecendo mais do que 3 anos numa igreja local. Ele procura estabelecer e deixar pessoas realmente prontas para esse trabalho. Então a gente vê realmente o que é um missionário. E se não fizer dessa maneira, está em pecado. Aqui é o papel do evangelista. Qual é o papel do evangelista? É ir para campo, continua a igreja do Senhor. E aí ele vai começar a trabalhar, evangelizando, divulgando. E aquelas pessoas que fossem chegando através do evangelho, aí ele vai estabelecer uma igreja. E ele estabelecendo a igreja, e deixando a igreja vai caminhar, ele sendo evangelista, ele não pode mais ficar ali. Ele tem que ir para outro campo. Isso. Não existe a questão de evangelista numa igreja que já foi criada. Exatamente. Porque, por exemplo, quem é a igreja do Barroso? Tem nós aqui já levamos. Então não precisa de um evangelista aqui. Porque aqui já tem a igreja criada. É orar a Deus, né? Lá nos presbíteros. Orar a Deus, né? Orar a Deus que mande para cá um barroirense, né? Uma pessoa do Barroso, como um bom jardinense, Exatamente. uma pessoa assim para ficar aqui na igreja local. Não teve aqui que estabelecer homens aqui, mulheres. E se nós quisermos começar outro trabalho, outro campo, nós começamos. Exatamente. Então, mas o papel do evangelista está estabelecendo. E E voltando aonde foi estabelecido, Paulo tinha muita essa preocupação. Teve só uma igreja, ele passou 3 anos e meio lá. interessante que a igreja de Cristo, o tratamento evangelista como status. Por que eu digo isso? Logo aí está o testemunho, nós participamos do estudo bíblico, somos presbitério lá na igreja do centro, sabe? Sobre liderança. Aí se aí todo que se levou por lá o irmão, acho que é diferente. E assim, tipo no questionamento dele, ele disse que já não tem presbítero, acho que teria um evangelista para a igreja ser o quê? Reconhecido.
Então eles podem ser já como está, como carro. Não, tem que ter evangelismo. Se não tem presbítero, mas tem que ter aquele o quê? Evangelismo. Aí fora do padrão do evangelismo, porque tem que ser evangelista, uma igreja que Rafael está dizendo. O evangelista tem que ser um missionário. Aí quiser falar aí, Deu para entender aqui a preocupação de Paulo com os irmãos da galáxia. Porque Paulo, lá no livro de Atos, ele estava falando aqui com os irmãos de Efésio, dizendo para os presbíteros de lá que era a última vez que ele ia ver a cara daqueles irmãos. E ele tinha ensinado todos os desígnios de Deus, toda a palavra de Deus. E além disso, visitou a cada irmão de casa em casa. De casa em casa. Então ele tinha um trabalho lá. Ele procurava realmente mostrar a situação daquela pessoa que ela estava diante de Deus e ensinar. Aí o que ele usa? Ele usa um pouco lá de Ezequiel, né? Que Deus dizendo que vai cobrar da mão de Ezequiel o sangue daquelas pessoas que ele não falou, né? Mas se for falado, o sangue ele recair sobre aquela pessoa. Então lá ele fala isso, olha, e o sangue de você não vai ser de maneira nenhuma cobrado das minhas mãos, porque eu fiz um trabalho. aí ele falou isso, Atos capítulo 20, versículo 28 até o 32, ele vem fechando. E ele fala que no meio da igreja ia se levantar homens falando coisas pervertidas para arrastar o discípulo para a igreja. No meu de voz. No meu de voz. Então, a gente vê aqui as coisas já acontecendo, né? Homens falando coisas pervertidas. Aqui a gente vê que está assim precisando. Então vamos lá. Versículo 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem, vos a circuncidar, somente para não seres perseguidos por causa da cruz de Cristo. Olha só, né? Ele só queria se ostentar em cima daqueles irmãos. E além disso, né, não ser perseguido por causa da cruz do Senhor. Se a gente for dar uma olhada, né, no decorrer da vida de Paulo, ele sendo um judeu de nascença, ele realmente começou a pregar sobre o Evangelho, sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a cruz, sobre a morte, sobre a sepultura e sobre a ressurreição. E como aqueles irmãos poderiam ser salvos através do Evangelho. Aí ele ensina aos Tessalonicenses como eles, se não obedecessem ao Evangelho, eles iam, como é que se diz, receber penalidade eterna porque não tinha obedecido ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que a cruz, onde há a cruz, a morte de cada um de nós. Nós fomos juntamente pregados juntamente com Cristo. Então nós não temos mais a capacidade de dizer, eu vou fazer isso. Eu tenho que é da minha maneira. Não! Por quê? Porque a nossa carne está crucificada para o mundo, para as coisas do mundo. Então nós devemos entender essa situação. Versículo 3. Pois, nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar, guardam a lei. Paulo ele foi bem taxativo que o judeu, eles colocavam esse peso enorme de guardar a lei, mas mesmo assim, eles não guardavam essa lei. Vamos para Romanos capítulo 2, versículo 7 ao 24. Pode ler?
do 7 ao 24. A saber, a vida eterna aos que têm perseverança em fazer bem, procura glória, honra e incorrupção. A indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à equidade. 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz mal, primeiramente do primeiro e do primeiro. Glória, porém, honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu, segundo Deus. Porque para Deus não há uma acepção de pessoas. Porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tem dizer para si mesmo, são lei. Os que demonstram a obra da lei, escrito no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e seus pensamentos, que é acusando os que defendemos no dia em que Deus vai julgar os segredos dos homens, por um Espírito segundo o Evangelho. 17. Eis que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabeis a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes que sempre instruído por lei, e confias que a esquia de servos, muitos que estão de trevas, instruidor dos versos, mestre de crianças que tens a forma da ciência e da verdade na lei. 21. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas, não se deves furtas. 22. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas o ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado e justificado em nós. Exatamente. Então, nós vemos aqui que os judeus, eles repousavam em cima da lei, conheciam a lei, mas, como ele fala aqui no versículo 20, diz: vocês são instrutores de ignorante, mestre de criança, tendo a lei como forma de sabedoria da verdade. Mas por que vocês nos ensinam a nós mesmos? Vocês dizem que não devem roubar e roubam os tempos. Vocês dizem que não devem adulterar e adulteram. Então, mas ele fala que o nome de Deus é blasfemado, tá? Por causa que os judeus, de maneira nenhuma, estavam guardando a lei. Então, era isso que também Paulo estava dizendo aqui no versículo 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem vos circuncidar, para se gloriar na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar, senão aonde? Na cruz de Cristo, de nosso Senhor, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. A gente tem que saber que as nossas atitudes humanas, as nossas vontades, elas não têm que ser mais as nossas vontades.
Nós estamos submetidos àquele que é o cabeça. E a gente tem que andar segundo o que ele deixou, né, escrito, segundo a conformidade dele. Então, se Jesus é a nossa vitória. E a gente sabe o que é vitória. Vitória, vamos supor que eu guardo aqui um pedaço de ferro de 20 centímetros. Nesse pedaço de ferro, eu vou dar o rapaz lá para ele cortar sempre do mesmo tamanho. Vai chegar um momento que talvez o cara perca a vitória e corte um pouco maior, um pouco menor. Mas mesmo assim, esse que foi cortado da maneira errada, ele tem que entrar nos padrões da vontade de Deus. Que hoje nós sabemos que é a crucificação da nossa carne, dos nossos desejos. A gente não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Se você for lá para o capítulo 20 de Mateus, capítulo 28 de Mateus, versículo 20, ele vai dizer, olha, ensine essas pessoas a guardar tudo que eu tenho ordenado. E eu vou estar com vocês, junto com vocês, até a consumação do século, cada um de nós. Então, Jesus, ele está, como ele disse para o apóstolo Pedro, ele está edificando a igreja. Eu não edifico igreja, eu não edifico igreja, quem edifica igreja, que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, é o Espírito Santo, de Jesus Cristo. Então, Jesus é o nosso alvo. Então, para ele ser o nosso alvo, as nossas atitudes, a nossa vida tem que estar crucificada. Mas, longe esteja de mim gloriar, senão da comigo. Então, a gente vê aqui pessoas de renome, quando as pessoas vão apresentar o pregador, fala tudo aquela vida do pregador. Estudou errado, não sei o que, fez seminário não sei aonde e tal, dá toda essa diretriz para levantar o ego. E nós vimos aqui que no livro de Romanos, que aquelas pessoas sabiam o que tinham que fazer, sabiam o que tinham que fazer e não estavam praticando. A maioria das pessoas que estudam muito e passam a desqualificar certas coisas que estão escritas. Fala que é daquele tempo, daquela época. Tem coisas que realmente foram para aquela época. Como aquela passagem que Jesus deu o mandamento das pessoas, diz, vai lá e pegue o jumentinho, o filho do jumento. Então, foi um mandamento para aquelas pessoas daquela época que estavam juntamente com Jesus. Mas temos que viver as Escrituras como ela sendo viva na vida de cada um de nós. Porque a gente saber que não deve adulterar, não deve roubar e, de vez em quando, fazer isso aí, nós estamos numa letra. Versículo 15. Pode ler aí, irmão? Não.
Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Exatamente. O que a gente se lembra de ser uma nova criatura? Então, aquilo que Paulo deixou lá no capítulo 5, versículo 17, 2 Coríntios, que ele diz, todas as coisas se tornaram passado, né? Desde que ele se fez tudo novo. Então, a gente tem que viver sabendo que hoje nós somos uma nova criatura. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Esse ser uma nova criatura, ele está dando aqui um mandamento. Nós devemos realmente ser pessoas realmente crucificadas. A nossa glória está em Cristo. Nossa vida está em Cristo. Então nós estamos crucificados juntamente com Ele. Colossenses 2, 6 e 7. Colossenses 2. Capítulo 2, versículos 6 e 7. Aí o pessoal está falando. Versículo 6. Como depois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados nele, confirmados na fé, assim como foram ensinados, crescendo em ação de graça. Exatamente. Olha aqui o mandamento de ser uma nova criatura. Ora, como recebeste Cristo, o Senhor, assim andar nele. Andar nele. Por exemplo, nós, a igreja, nós temos que andar na pessoa de Cristo, nos mandamentos dele, na vida dele, olhando como ele tratava as coisas. E nele, arraigado, edificado e confirmado na fé, tal como foi instruído e crescendo em ação de agradecimento, ação de graça. Devemos estar olhando para a nossa vida, olhando para o nosso passado, quem a gente era, e sempre estar agradecendo. Porque se a gente fosse salvo pelas nossas obras, não tinha condição. Você pode fazer a obra melhor que do mundo, mas se você não tiver Cristo alicerçado, nem andando, essa obra não tem. Precisamos estar sempre em Cristo. E uma das maneiras para a gente estar sempre em Cristo é a gente devemos sempre estar invocando o nome do Senhor. Assim como Jesus, ele teve aquele momento de invocar o nome do Senhor, de buscar o nome do Senhor. O que ele nos ensinou nesses 3 anos que os irmãos deixaram aqui registrado? Jesus era um homem piedoso, era um homem piedoso. O que significa ser um homem piedoso? É um homem que ama realmente as coisas de Deus. É uma pessoa que está focada numa coisa só. Então ele falou um dia, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Mas se nossos olhos forem maus, grande treva será. O nosso olho tem que ter só o foco hoje.
só uma visão. É como a gente não pode estar olhando para as duas coisas ao mesmo tempo. Amar a Deus e amar a Baal. Então, é preciso que a gente tenha só esse foco. Então, devemos estar confirmados na fé, né? E constituídos e crescendo na ação de graça. Crescendo sempre na ação de graça. Voltamos para lá, Gálatas. Versículo 16. E quando andares de conformidade com a regra da paz, não recorde, seja sobre eles e sobre a Israel. Então, qual é a regra? Aqui, nós vimos aqui no versículo 14 e no versículo 15. A regra que Paulo está abençoando aqueles irmãos que continuem progredindo. Ele está dizendo, e todos quanto andares de conformidade com essa regra, a paz e a misericórdia sejam sobre eles e sobre a Israel de Deus, e sobre nós. Então, a nossa salvação foi baseada em quê? Nas nossas obras? Não. A nossa salvação foi realmente baseada na morte e na sepultura de Jesus. Sem eu passar pelo processo da morte, entendendo que eu estou, certo? Morrendo realmente para o mundo, sendo perdoados os meus pecados e o Espírito Santo dentro da minha vida, eu tenho que ter esse foco, essa regra. Paulo ele vai falando em Atos, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 1 ao 4. E aí, capítulo 15. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo do 1 ao 4. Mas enfatiza aí o 1 e o 2. Também vos notifico, irmão, o Evangelho que já vos denunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos denunciado. Se retivermos tal como eu vos abençoe. Então, Paulo tinha muito essa preocupação sobre o sacrifício de Cristo, sobre a cruz de Cristo, sobre o Cristo sepultado, sobre o Cristo ressuscitado. Ele tinha essa preocupação. E ele queria que os irmãos guardassem essa doutrina, esse ensinamento. Eu cito um ensinamento que liberta. É porque nós vamos ser o quê? Salvos através do homem interior. O homem interior que é purificado. Esse homem exterior, ele não é purificado. Mas ele pode ser trabalhado dia após dia para ser purificado. Mas o nova criatura é dele que faz a diferença. Então, o que ele tem que ser? O que ele tem que fazer? Tem que realmente, como falou Jesus, a carne é pecaminosa. A carne, ela vai ter falhas. Mas orai para as tentações não chegar a vocês. Então é essa a situação de cada um de nós. Crucificado na carne. Então nós devemos andar conformidade à regra da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é
ela só vai estar da pessoa de Cristo. Deus, ele tem que olhar que Cristo está na vida dele. Aí, ele vai ter misericórdia. Se Cristo não tiver na vida do Daniel, ele é um rapazinho. Mas se ele vier, Deus não vai ter misericórdia. Vai ter misericórdia. Ele só vai ter misericórdia e paz com Deus, de acordo com o Evangelho. Versículo 17 e 18, para encerrar. Quanto mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Diz, olha, vamos, em outras palavras, eu não quero saber mais de nada. Você me moleste com isso. Esse evangelho que traz libertação, eu estou com ele aqui, estou sofrendo por ele, e eu estou trazendo as marcas de Jesus. Ninguém venha me molestar com circuncisão, com incircuncisão, isso nada é, mas ser uma nova criatura. Versículo 18. Graças de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco e o vosso espírito. Interessante que ele deixa essa bênção aqui, esse encerramento, colocando que a graça de Deus seja no nosso espírito humano, porque o nosso espírito humano aqui está o espírito em minúsculo. Então, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês e espírito. Então, eu creio que essa carta é uma carta que a gente tem que estudar hoje, certo? Mas a gente tem que repetir essa carta. Essa carta é uma carta muito difícil, mas ela nos coloca a importância do que Paulo ele via sobre a bondade de Deus na pessoa de Cristo, no sacrifício de Cristo pelos nossos pecados, seguindo as Escrituras. O apóstolo Paulo, ele passou 15 anos depois da conversão dele. Ele passou 15 anos estudando no Antigo Testamento para depois começar o trabalho da igreja. Terminamos, né? Os irmãos têm alguma sugestão de alguma outra carta, algum outro livro que a gente vai continuar? Esse irmão, uma sugestão? Sim. Alguma sugestão de alguma carta, um livro, para a gente continuar, tá? Pode estar sugerindo Pedro 1 e 2. Pode estar sugerindo Pedro 1 e Pedro 2. Não, aqui não. Foi. Foi Timóteo. Hoje não Timóteo, começa a Timóteo. E Tito. Muito bom. E agora Gal. Muito bom. Eu estou com ele. A igreja é lá. Nós estamos vendo ele aqui. Aqui não. Olha lá. Foi em casa. Imaginando. Aqui não. Aqui foi primeiro, segundo.
Tá vendo? Pode estudar. O pai da sugestão, o outro vai na prova. Alguém está na sugestão para depois, ou na segunda-feira, só para a gente confirmar. Então, é muito bom o carro dele também. Sim, com certeza. Eu não ensino aqui. Fala sobre crescimento espiritual. Eu estava pensando, só que o pastor a gente pode ver depois, como é que é ligados com vocês. Vocês é quase a mesma. É quase a mesma oportunidade, assim, né? O mesmo aspecto, sabe? Ele vai falar da vida de Cristo, ele vai falar também um pouco da lei. O ônibus é só defendendo a graça. Mas isso não tem essa coisa não, é só né? Mas a gente fica com o primeiro Pedro e o segundo Pedro. Aí depois a gente continua talvez no processo. Sabe assim? E outra coisa, a mulher só não calada porque já foi estudar Pedro aqui no primeiro segundo. Não, foi na oração. Foi lá em casa, é aquela oração. Segundo Pedro. Aqui na versão 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Tito e agora lá. Sim, mas foi. Foi lá que nós entendemos. Eu acho bom. Estudamos muito doido. Pedro, Efésios. primeiro Pedro, primeiro Pedro, Meu Deus. primeiro e segundo Pedro. Amém? O que começa a ser? Aí, já que nós temos um pouco, agora tem um pouquinho, daí também pode ser. Não, tem mais aí, viu? Se não quiser Aí já começa, tá com Pedro. quarta-feira, 1 Pedro. tá certo? Então pronto, aí vou já. Ah, não, sempre assim, ó. A gente tenta dar um sequência de 12, mais ou menos. Que é para se tocar alguma coisa ou veja, dá sequência, viu? Certo? Para você? E vamos ver, vamos lá, você não deu a porque toda semana não é bom, porque essa cadeira aí, aqui, também, então, aqui para aprender mesmo, você dá as carreiras, você dá eu vi bem mesmo, tranquilo. Bem? Vamos lá, né? Podemos? Senhor Deus, Deus do Pai, e diz tão obrigado, Senhor Deus, pelo Senhor nos contemplar, Senhor Deus, com sabedoria, com teu amor, com a tua misericórdia, com a tua graça. O Senhor nos perdoa, hoje muitas vezes estamos preferindo ter leis, preferimos ter um padrão, porque às vezes, Senhor Deus, nós nos escondemos de cada padrão. Sempre foi assim, Senhor Deus, desde muito tempo. Que possamos deixar a tua graça nos constranger, o teu amor, Senhor Deus, nos constranger, nos mover no íntimo, no íntimo e verdadeiro, Senhor Deus, atento de te obedecer e de fazer tudo aquilo, Senhor Deus, que é ser da tua vontade. E possamos, Senhor Deus, estarmos dispostos e sempre aptos a aprender cada vez mais de ti, não para nos emborrecermos com palavras bonitas, para mostrar que sabemos, não, mas para que possamos colocar em prática, pois essa é a tua vontade. Muito obrigado por nos reunir aqui, Senhor, nessa quarta-feira, no meio da semana, onde todos nós trabalhamos, Senhor Deus, mas que possamos entender que tudo isso se passa e que nós não podemos trabalhar apenas pela vida que perece, mas pela vida, Senhor Deus, eterna. E é essa que nós estamos aqui buscando. Muito obrigado por tudo, sempre conosco.
Abençoa, Senhor Deus, e dá sabedoria a cada um de nós, e especial nós que faz, Senhor Deus, nos ajudar, nos instruir, Senhor Deus, nessa etapa que nós vamos aprender cada vez mais. Nunca é demais, Senhor Deus. 1 Pedro, tudo aquilo que o Senhor quis passar, Senhor Deus, para o teu servo, e o teu servo, com amor e dedicação, deixou esse livro para cada um de nós, sempre irmão, e que assim também possamos juntos praticar e viver esse trabalho. Nós pedimos, Senhor, que adolescentes, eu digo que eu fui errado, que eu esteja. Amém, Senhor. Amém, Pai.